Mas vamos à palavra de hoje então, irmãos queridos. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós estamos naquela série de pregações sobre carta de Paulo aos Romanos. E Romanos 8, vamos ler versos 1 a 3. Acompanhe aí na tua Bíblia e preste muita atenção no que esse texto ele vai nos ensinar. Agora, pois, nenhuma condenação há com H do verbo existir. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Bom, nós estamos desde o começo do ano, desde o mês de janeiro, meditando nesta carta de Paulo aos Romanos. Depois de Paulo fazer aquela enorme explanação sobre o Evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 7, que nós temos pregado todos esses meses passados, Paulo ele mostra uma conclusão, um resumo de tudo aquilo que ele ensinou sobre a redenção, justificação, a libertação da lei, o fim da velha aliança, o início da nova aliança. Então ele vai coroar todo aquele ensino do Evangelho que ele trouxe, mostrando algo extremamente gigantesco e revelador, que se eu for ler as cartas de Pedro nunca falou nada a respeito disso. Se eu for ler 1ª, 2ª, 3ª de João também não enxergou isso, não falou nada. Se eu for ler Tiago também não falou nada a respeito disso, e nem Judas. Mas Paulo, como teve a revelação do Evangelho da graça de Deus, a ele foi dada a revelação disso que nós vamos falar agora. Ele diz assim, agora, não existe nenhuma condenação. Agora ele vai mostrar uma classe de pessoas. Não é para qualquer um que ele está dizendo isso. Ele não está dizendo isso para as pessoas que estão perdidas. Ele não está dizendo isso para quem está debaixo da lei, escravizado no judaísmo. Não. Ele vai dizer isso para uma classe de pessoas. Quem é esta classe de pessoas? Ele diz: agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo. Para quem ele está dizendo? Para esta classe de pessoas. Aqueles que estão em Cristo. Então, se você for folhear as cartas de Paulo vai falar muito desta palavra em Cristo, nele, através dele, por meio dele. E isso é revelador, porque nenhum dos demais apóstolos enxergou estas coisas que Paulo enxergou e ensinou. Então, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo, que foram postos dentro de uma condição, postos dentro de um sistema que eu preciso, como crente, entender claramente a respeito disso. Então eu quero usar como ilustração, para nós trabalharmos nesse pensamento em Cristo, uma ilustração que eu sempre uso quando falo a respeito desse assunto. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 6. Vamos ter como ilustração aquele acontecimento do dilúvio e a arca de Noé, para a gente entender o que é estar em Cristo. Então, no capítulo 6 de Gênesis, depois de Deus ter falado sobre a corrupção do gênero humano, o coração que continuamente voltado para o mal, e ele vai falar a história de Noé a partir do verso 8. Olha, Noé, porém, Gênesis 6, 8. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual era o estado da terra logo no começo ali, olha?
A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então a terra estava um caos, logo no comecinho. O pecado corrompeu todo ser vivente, a coisa aqui na terra estava contrária, como nos dias de hoje. Então Deus vai chamar Noé e dar um trabalho para Noé e dar um ministério para ele. Olha lá, então disse Deus a Noé, verso 13: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Agora Deus dá um ministério para ele. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás. E Deus vai dar aqui uma engenharia dessa arca. As medidas, o comprimento, como Noé iria elaborar tudo aquilo. E no capítulo 7, disse Deus a Noé, entra na arca, a arca já ficou pronta. Tudo já aconteceu conforme Deus determinou que Noé fizesse. Então eles vão entrar na arca agora. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram, houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias. Verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre toda a terra. E depois ele vai dizer que todo ser que tinha fôlego aqui na terra veio a morrer. Então naquele tempo a terra estava corrompida, Deus vai exercer um juízo contra aquela geração. Ele vai trazer um dilúvio e vai matar todo mundo, vai liquidar com todo ser vivente que tivesse fôlego de vida. Só que Noé era um homem justo, que andava com Deus, que cria em Deus. Então Deus, para preservar a raça humana, vai guardar a família de Noé, pede para que Noé construa aquela arca. Noé constrói a arca, chega o dia certo, Deus pede para Noé entrar na arca. Nessa altura, um casal de cada animal que voa, que se rasteja, já tinha entrado na arca. Quando Noé fecha a porta, vem o juízo de Deus sobre a terra. Começa a chover e encheu toda a terra de água e todos foram julgados, condenados e mortos. Então entenda isso. Noé entrou na arca e veio a condenação para todo mundo. Mas essa condenação que veio ao mundo não tinha poder de entrar na arca, de tocar em Noé. Noé está dentro de uma arca protegido, tudo que está tudo acontecendo de ruim do lado de fora. Ouça e entenda, está tudo acontecendo de ruim do lado de fora, os homens estão morrendo, Deus está trazendo um juízo, mas tinha um lugar pequeno dentro de todo este planeta, que se chamava a Arca de Noé, e ali dentro daquela arca, nenhum mal podia entrar. Esse juízo que estava caindo sobre o mundo não tinha poder de entrar ali dentro dessa arca. Nenhum mal, nenhum juízo que estava caindo sobre toda aquela geração tinha poder de penetrar e entrar dentro da arca. Ali dentro da arca existia uma condição especial. Ali estava Noé, que cria em Deus, protegido por Deus, e ali dentro da arca era intocável algum mal, alguma coisa penetrar para fazer mal para Noé. Então o mundo todo foi condenado, mas Noé, apesar de estar no meio de toda aquela condenação, de tudo de ruim que estava acontecendo ao seu redor, preste atenção nisso. Ele estava ali no meio, não podia ser tocado por aquele juízo, nada podia penetrar na arca e tocar Noé e fazer qualquer mal para Noé. O diabo não tinha poder para entrar ali e fazer qualquer coisa para Noé. Vocês estão entendendo? Porque ele estava num lugar chamado arca, numa condição de preservação que nada podia destruir o lugar que ele estava. Alguma coisa de ruim aconteceu a Noé? Não. E ao redor dele todo mal aconteceu.
Mas ele estava dentro da arca, guardado pelo poder de Deus. Isso que é estar em Cristo. Presta atenção. Vamos ler Colossenses 1,13, que eu falo 1000 vezes aqui. Vamos lá, Colossenses 1,13, para você entender o que é estar em Cristo. Sempre tendo agora essa ilustração da arca na sua mente. Então, Colossenses 1,13, o que diz? Você já sabe até de cor isso aqui, mas ele diz assim, Colossenses 1,13. Ele quem? Deus, Jesus Cristo. O que ele fez? Nos libertou do império das trevas. Olha lá, o mundo está sendo condenado, mas não é, está no meio de tudo aquilo, guardado dentro de uma arca e nada pode tocar nele. Olha aqui, ele nos libertou do império das trevas, nos libertou por completo do império das trevas, sim ou não? Então todo crente verdadeiro é um liberto do império das trevas. Nenhum mal toca nele, nenhum demônio toca nele, nem praga, nem macumba, nem superstição, porque ele é um liberto do império das trevas. Se você crê nisso, entender, você entra numa dimensão de fé que o falso evangelho desconhece. No falso evangelho você sempre está preso, escravizado, tem um demônio, tem um mal, tem algo de ruim te tocando, tem uma maldição te tocando. Mas aquele que está no evangelho, que conhece a verdade do evangelho da graça de Deus, ele nos libertou do império das trevas. Fomos libertos do império inteiro das trevas. E nunca mais tornaremos a ser escravos do império das trevas. Porque uma vez que Deus nos liberta, jamais Ele vai te levar de volta ao estado de escravidão. Sim ou não? Sim. Para você entender o que é estar em Cristo. Agora, Ele não só nos libertou do império das trevas e falou assim, ó, se vira aí agora, luta muito, faz muito jejum, paga muito preço, cuidado, olha o leão ao seu redor. Não, Ele não fez isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão, dentro de uma arca do Novo Testamento. Ah lá, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, aonde nós fomos transportados, nós temos uma coisa, a redenção. O que é a redenção? Fim de toda escravidão, fim de toda condenação e a remissão dos pecados. Então, é isso que é estar em Cristo. Olha, eu creio em Cristo, sou salvo. Deus me liberta do império das trevas, me transporta. Meu corpo não saiu do lugar, minha casa, o bairro onde eu moro não foram transportados. Mas eu fui transportado em espírito. Saí de uma condição de escravidão e fui transportado para uma condição de salvação. Saí das prisões do mal e fui transportado para um lugar de libertação, de paz, de salvação eterna que nunca mais vai ter fim. O que é o reino do Filho do seu amor? É justamente eu fui posto dentro da arca da nova aliança. A arca da nova aliança é Cristo. Então fui posto em Cristo. Assim como nenhum mal podia tocar Noé dentro da arca, nenhum mal pode me tocar e pode te tocar, porque eu estou dentro da arca do Novo Testamento, que é Cristo. Aconteça o que aconteceu ao meu redor, o mundo pode estar sendo condenado, mas eu sou salvo. Você é salvo. Eu estou dentro da arca da nova aliança. E a arca da nova aliança é quem? Jesus Cristo. Olha que coisa poderosa, que coisa grande, que salvação poderosa, que coisa gigantesca. Quem teve os olhos do coração iluminados e entendeu isso, nunca mais volta à escravidão, não tem mais medo da escravidão. Tem medo mais de nada. Então ele me liberta do império das trevas e me transporta, me põe em Cristo, no reino do Filho do seu amor. Então todo verdadeiramente salvo. Veja bem, não estou dizendo que é uma pessoa que está dentro da igreja. Não estou dizendo que qualquer pessoa que está dentro de uma igreja evangélica é salva. A igreja está cheia de gente que não é salva. Está cheia de pastor que nunca nasceu de novo, ele engana as pessoas.
Está cheio de gente dentro da igreja que nunca ouviu o evangelho da graça de Deus. Ele está preso nos votos, nas campanhas, nos objetos orados, bebendo água ungida com rosa dentro de casa, que nunca ouviu o que é o evangelho da graça de Deus. Estão perdidos dentro de uma igreja evangélica. O salvo é aquele que creu em Jesus Cristo, nasceu do alto, entende, está dentro do evangelho da graça de Deus. Então todo salvo de verdade, é muito sério isso, ele é um liberto do império das trevas, transportado e está na arca do Novo Testamento, que é em Cristo. Vou repetir para ficar isso bem na tua mente. Lá no YouTube tem gente simples que fala comigo, gente que não sabe nem falar o português direito. Então não adianta eu vir aqui, usar aquele linguajar. Eu preciso alcançar essa gente simples, como se eu tivesse com uma classe de crianças contando uma historinha. Vocês entendem isso ou não? Então todo crente salvo de verdade, que nasceu do alto, ele foi liberto do império das trevas, ele foi transportado. Tudo isso acontece em nosso espírito. Ele foi posto no reino do Filho do Amor, em Cristo, dentro da arca. E assim como o mundo passado foi condenado e ninguém tocou na arca, porque não existia poder algum para tocar na arca, assim nós estamos em Cristo, dentro da arca, salvos. Noé foi salvo ou não foi? Ele perdeu a salvação ali? Não. Nós estamos na arca, nós não vamos perder a salvação. Quem foi que guardou a arca de toda a condenação? Foi o esforço de Noé? Foi a justiça própria dele? Ele fez algum jejum? Ele deu algum dinheiro? Não. Deus era responsável em manter a arca e guardá-lo ali dentro, e toda a sua família. Mesma coisa, nós estamos em Cristo, salvos. Deus é responsável por me manter dentro da arca e cuidar de mim, e no futuro me levar para o seu reino eterno. Não é o meu poder, não é a minha obra, não é o meu esforço, quanto eu paguei, deixei de pagar, quanto eu fiquei sem comer, ou quanto eu comi, se a roupa que eu vesti era santa ou deixava de ser. Foi Deus que me pôs ali dentro da arca, que é Cristo, e vai me manter salvo até o fim. Está claro isso na sua mente? Isso aí, eu só enxergo isso no Evangelho. Vai procurar isso no Velho Testamento, vai ver o que Isaías falou, vai ver o que Jeremias falou, vai ver o que Sansão falou, o que Josué. Ninguém enxergou esse tipo de coisa, isso só é revelado na nova aliança para o apóstolo Paulo. Está claro isso? Então nós estamos em Cristo, nós estamos no verso 1 de Romanos 8. Agora, nenhuma condenação existe para quem? Que classe de pessoas é esta que Paulo diz que não há condenação? Para aqueles que estão na arca. O que está fora da arca foi tudo condenado e vai ser condenado. Mas aquele que está dentro da arca, em Cristo, que somos nós salvos, não há mais condenação. É por isso que eu falo com toda certeza e convicção que o verdadeiro crente não perde salvação. Ninguém tem poder de entrar na arca e tirar ele dali, nem ele mesmo pode sair. Ninguém tem poder de manchar a salvação dele, de deturpar a salvação dele, porque Deus é responsável pela salvação dele. Então o verdadeiro crente nunca vai perder a salvação. Aí vem aquela pergunta do falso evangelho. Então quer dizer que eu posso fazer tudo errado? Não. O verdadeiro crente quer fazer tudo certo, mas de vez em quando ele dá umas mancadas. Não é porque deu mancada que perdeu a salvação. Deus traz ele de volta. Vocês estão entendendo ou não? Então, nós estamos dentro da arca e não existe um poder que possa te tirar dali. Será que você está enxergando isso comigo? Será que você acredita nisso? Quando eu entendi isso, olha que demorou 20 anos para entender esse leitinho aqui. Quando eu entendi isso, acabou aqueles temores, acabou medo de demônio, acabou. Eu vim de um lugar que pregava-se maldição hereditária. O teu tataravô fez uma coisa errada, agora você é salvo e a maldição dele está sendo castigada em você. Culto de todo final de culto, sai, em nome de Jesus. Não é verdade? Sim ou não? Joga para trás. Coitado do último, fica com todos os demônios. Vai tudo para cima dele.
Aquele que está em Cristo está salvo, está liberto do império das trevas, está guardado pelo poder de Deus, e Deus vai mantê-lo ali até o fim da vida. Por isso todo pensamento, presta atenção, você tem que crer nisso, todo pensamento ruim de medo, de Covid, essas coisas todas que nos assaltaram nesses últimos 2 anos intensamente, e medo do futuro, é uma coisa que você tem que se levantar na fé e resistir. Aqui não. Porque você é uma pessoa salva. Está claro isso? Podemos caminhar? Agora vamos ver como é que eu entro na arca. Não é? Como é que eu entro na arca? Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora a coisa começa a ficar mais clara aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler 2 versos, 14 e 15, para entender como é que eu entro na arca. Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor, me transportou para lá, eu estou em Cristo, no qual eu tenho a redenção e a remissão dos pecados. Agora, como é que eu entro na arca? Olha aqui, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teris, contudo, muitos pais. Agora vem aqui o que Paulo fala. Leia, ouça e entenda. Tua mente está aí, não está? Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que é uma gestação? A mulher fica grávida. Foi fecundada, tem 9 meses de preparação dentro dela, no ventre dela, a preparação de uma criança. Várias fases, tantas semanas, 1 mês, 2 meses, e vai acontecer isso, e o feto está um pouquinho maior, e já está tomando aquela forminha, até que a criança, depois de 9 meses, se tudo ocorrer normalmente, vai nascer nesse mundo. Isso é uma gestação. Não é uma coisa em 1 segundo. O que Paulo está dizendo? Que Paulo gerou os coríntios através do Evangelho. O que o Evangelho faz? Gerou em Cristo. Então, o que é ser gerado em Cristo? Eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou crendo. Começa um processo de gestação na minha vida. Vai mudando a minha mente. Eu vou mudando por dentro, eu vou enxergando o Evangelho. Eu estava num lugar que era só lei e maldição. Quando eu ouvi o Evangelho, começou a gestação em mim. Eu comecei a acordar, eu comecei a entender o processo, as etapas começaram a acontecer na minha vida. Até que chega um ponto que o conhecimento do Evangelho, ele me gera nessa dimensão em Cristo. A lei tem poder para gerar em Cristo? Não. A velha aliança tem algum poder para gerar alguém em Cristo? Não. É só o Evangelho da graça de Deus. E quando eu digo Evangelho da graça de Deus, vamos lá, tem que falar a mesma coisa. O Evangelho começa da cruz para frente. Foi revelado a quem esse Evangelho da graça de Deus? Ao apóstolo Paulo. Então as 14 cartas que ele escreveu, se eu quiser entender que é Evangelho, eu tenho que conhecer as cartas de Paulo. Evangelho não é a lei de Moisés, não é a história de Gideão, história de Neemias, de Esdras, não é o gigante Golias, não é derrubar a muralha de Jericó. Tudo aquilo foi muito lindo, não é abrir mar vermelho, não é o azeite da botija, a farinha da panela, não é nada disso, isso é a história do povo judeu. Judaísmo. Evangelho começa quando ele diz está consumado, e daí para frente começa a revelação do Evangelho da graça de Deus. É esse conhecimento que vai me gerar em Cristo, dentro da arca. Está bem claro isso? Entende? Então, uma pessoa pode ter passado 15 anos dentro de uma igreja que só pregou o Velho Testamento e nunca foi gerada em Cristo. Mas quando ela começou a ouvir o Evangelho, deu uma coisa nela. Houve um despertar. Os olhos do coração dela começou a ficar iluminado. Ela começou a entrar num novo entendimento, numa nova dimensão, numa nova compreensão. Gerada em Cristo, ela é posta e entra em Cristo. Vocês estão entendendo ou não?
Então Paulo, como gerou os coríntios? Ele gerou os coríntios em Cristo. Então é o Evangelho que nos gera. Esse conhecimento da nova aliança. Esse conhecimento da graça de Deus. Esse conhecimento de ser liberto da lei. Esse conhecimento do preço pago que Cristo pagou na cruz. Né? Os pecados todos castigados nele. Esse conhecimento é que nos gera dentro da arca. Nos gera em Cristo. Então nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. A igreja verdadeira, os verdadeiros salvos. Os pregadores e aqueles que ouvem e crêem no Evangelho da graça de Deus. Nós estamos em Cristo. E assim como nada tocou na arca lá, porque Deus guardou, nada pode nos tocar, porque Deus é o que nos guarda, o que nos mantém, os que nos mantém na fé, na coragem, o que nos levanta, nos impulsiona. Ele é responsável. Você se tornou pai, aparece diante de você aquela coisinha gorda, né? Você vai chegar para ela e falar assim: se vira agora aí. Você vai falar isso para ela? Paga o preço aí para você viver. Você vai falar isso para ela? Então as pessoas têm uma imagem de Deus assim, ó. A pessoa acreditou em Jesus Cristo, veio para a igreja e Deus falou assim, ó: se vira agora, ó, paga o preço, não põe essa roupa, jejua muito, ó, sobe no monte, vai nas campanhas. Se você deixar de fazer isso, você está arrasado. Ele pensa que a pessoa nasce, é salva e Deus deixa ela na roda da amargura e manda ela se virar. Não, o que você vai fazer como pai? Vai cuidar dela, vai vestir ela, dar a papinha, ter a paciência, limpar o cocô fedido. Vai tirar aquela fralda, pum, que bomba, né? Aí quando ela começa a comer, mais fedido ainda. Você já fez isso bastante? Eu respirei dos filhos e dos netos. Cansei, né? O que o pai vai fazer? O pai sabe que a criança é incapaz de sobreviver. Ele vai largar ela. Ele é responsável, mesmo depois que casa, você ainda está ligado nela. E só quando morre, você vai se desligar dela. Caso contrário, a vida toda. É assim Deus, Ele te salvou, agora Ele é responsável pela tua vida. Ele não vai falar assim, se vira, paga o preço. Não deu dízimo, inferno direto, que nem os pregadores fazem. Não. Ele sabe que você é incapaz de manter a sua salvação. Você já descobriu que você é incapaz de se manter salvo? Que você falha todo dia, se irrita, perde a paciência, você erra, você cobiça, fala o que não devia, se arrepende. Entende? Então a gente já perdeu a salvação. Mas Deus é responsável, Ele te salvou. Ele sabe que você é incapaz de continuar salvo por esforço próprio. Agora a igreja de lei vai falar assim, ó: você tem que fazer obra. Vai encher você de coisa para fazer. Se falhar, perde a salvação. Se fizer, você mantém a salvação pelo teu esforço. Não é isso. Você não tem como manter a sua salvação. Então Deus te salvou e Ele te mantém salvo dentro da arca até o fim. Até o fim. Está claro? Então o Evangelho é que me gera nesta dimensão. É o Evangelho que me põe dentro da arca da nova aliança. A arca da nova aliança não é aquela coisa do Velho Testamento. Nem a arca de Noé e nem aquela arca da velha aliança que tinha lá os querubins em cima, que a turma distribui réplica daquilo para abençoar o povo. Isso é tudo misticismo e falsidade. A arca da nova aliança é Cristo. Nós estamos em Cristo. Dentro da arca. A arca da nova aliança é Jesus Cristo. Então, é o Evangelho que me gera nessa situação, nessa condição. Outra coisa, já estamos em 1 Coríntios, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai virando as páginas aí no capítulo de número 5. E Paulo vai dizer onde está a nova criação. A nova criação não está antes da cruz. A nova criação vem depois da cruz. Na velha aliança ninguém nascia do alto, ninguém nascia de novo. O novo nascimento vem depois da cruz. Então, 5,17, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está na arca, lá aonde? Em Cristo. Se alguém está em Cristo, aonde nós estamos, aonde o Evangelho nos gerou, aonde Deus nos libertou, nos transportou e nos pôs lá. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma nova criação. Olha lá, as coisas velhas
tudo que é o teu passado, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora que eu estou em Cristo, dentro da arca, fui gerado pelo Evangelho, eu sou a nova criação. A primeira criação de Deus que começou com Adão, falhou, morreu, se estragou. Ela que está destruindo o planeta todo. Ela que está fazendo com que muitos tenham fome. Ela que é a desgraça. A velha criação é esse homem que destrói, que joga bomba, que você está vendo nos dias de hoje. Mas nós somos a nova criação. A primeira criação falhou por causa de Adão. Cristo vem e através do Evangelho Deus começa uma nova raça de homens salvos que vai viver eternamente com Deus. Começa a nova criação. Então quando Deus olha para você, Ele vê o novo homem, o homem interior. Ele vê a nova criação. Está presa num corpo da velha ainda. Está presa num corpo traidor, um corpo do pecado, que quer fazer tudo errado, está programado para fazer coisa errada. Mas a nova criação está aí dentro, é que nem a lagarta e a borboleta. Você vê aquela lagarta, né? Lagarta, não é lagarta. Oxe, coisinha ruim, né? Verdona assim, né? As mulheres até arrepiam, né? Né? Aí ela para lá numa árvore, seca, morre. O que sai de dentro dela? Uma borboleta de asas azuis. Olha que borboleta linda. Faz tanto tempo que eu não vejo uma borboleta de asas azuis. Aqui em São Paulo tinha, agora não tem nem aquelas pequenininhas brancas. Eu não vejo mais borboleta aqui. Então aquele bicho feio, todo torto, e dali de dentro saiu um novo ser. Uma borboleta cheia de beleza, de cores. É isso que está acontecendo. O novo homem, a nova criação está aqui dentro. A lagartona está aqui, ó, né? Ficando velha, né? Com problema, com dor disso, dor daquilo. É uma complicação. Você que já passou já passou 200, é um problema. O corpo começa a ficar de um jeito e de outro. Os hormônios mudam, né? A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, começa a ficar meio doidão. Olha, não sei se é só comigo que acontece isso. Acontece com você também? Uns medos que não existem, uns pensamentos de nóia sendo normal. Mas aqui dentro, meus irmãos, creiam nisso. Existe a borboleta, o ser que vai sair dessa carne, que vai desabrochar, a velharia aqui vai voltar ao pó. E se não voltar ao pó, Jesus voltar, nós vamos ser transformados. O incorruptível vai tomar esse corruptível num piscar de olhos assim, conforme Coríntios 15. Tchum, aconteceu. Então vai ser eliminado, esse lado carnal nosso vai ser eliminado, ele não faz parte da nova criação. Então, nesse exato momento, essa nova criação está dentro de nós. Essa carne é tão intensa que você não consegue perceber o homem interior. De vez em quando a tua carne acalma, a tua mente acalma, você percebe, estou na presença de Deus aqui profundo. Mas daqui a pouco a tua carne agita de novo, lá está você agitado de novo. Caramba, de novo estou nessa agonia aqui. Quer ver? Vamos ler um texto aqui, só para você ver. Romanos, só para que nós lemos a semana passada. Está assim, ó. A partir Romanos capítulo 8, verso 22, para você entender o que acontece com você, olha lá, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. O que é esse gemido no nosso íntimo? O que Paulo está dizendo? Está dizendo das angústias que a criação sente. E nós que somos salvos, gememos no nosso íntimo, passamos coisas no nosso íntimo, conflitos interiores, sabe? Nós estamos gemendo, a gente quer sair logo disso aqui. Já ter a nossa natureza perfeita aflorando, o homem que tem um equilíbrio emocional, a gente geme. Então existe um sofrimento, mesmo para nós que somos salvos.
Existe um conflito, um sofrimento emocional, um gemido, uma insatisfação. E quanto mais velho a gente vai ficando, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, nem imaginava essas coisas, 30 anos, aí você vai passando dos 40, aí vai mudando, aí você vai chegando no 65, que nem eu tô velho, hein? Caraca, hein? O pastor falar caraca, falo. 65, dá umas coisas no corpo, na cabeça, fala, que coisa de louco é essa? É esse gemido aqui, ó. A gente angustiado, esse corpo vai nos levando a uma situação tão ruim, mas lá dentro. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para dissertar um pouquinho sobre isso. Olha. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós lemos isso a semana passada, verso 16, olha lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, olha aqui o quadro. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha lá, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele está dizendo? O nosso homem exterior está se corrompendo. Não é que você está cometendo pecado, você está ingerindo drogas para se matar. Não, ele está dizendo, olha, você está envelhecendo, a corrupção da morte está pegando o teu corpo. Você está enrugando. Os órgãos internos estão começando a falhar algumas coisas. O teu cérebro está meio envelhecido e dá umas coisas nele que você fala, de vez em quando você está falando sozinho. Está se corrompendo, está envelhecendo, está caminhando para o pó. Mas lá dentro de nós está uma coisa totalmente diferente. Aqui essa carne é tão agressiva que eu não percebo. Ela é tão agressiva, a emoção dela é tão forte que ela encobre meu homem interior. E eu quase não percebo a grandeza do que está dentro de mim. Então esse homem está se corrompendo, a lagartona está secando, vai abrir, o homem interior está se renovando dia em dia. A nova criação é esse homem interior. Então, aquele que está em Cristo, nós estamos dentro da arca, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Você não vai encontrar nada disso na velha aliança, mas nas cartas de Paulo ele revela a grandeza. Então você é uma nova criação, dentro de você tem um ser maravilhoso, semelhante a Ele, sendo preparado para ser como Jesus é, impecável, um espírito aperfeiçoado, só que está preso aqui nessa carne, uma está se corrompendo, a outra está se renovando. Então é normal que você sinta esse conflito, homem exterior com homem interior, é normal, mas a nova criatura é esse ser, filho de Deus, lindo, magnífico, que está dentro de você agora, é o que a palavra diz, você crê ou não? É a verdade. Vamos mais para frente, Efésios, capítulo de número 1. Estamos em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 7. Só o verso 7 para não ficar tão prolongado. Verso 7. No qual, em Cristo, nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que é quando ele diz, no qual nós temos, nós estamos nele, em Cristo? O que eu encontro em Cristo? Olha, eu encontro a redenção. O que é a redenção? Primeira parte dela, é que tudo que me escravizava, não me escraviza mais. Todas as prisões que eu tinha na mão, deste império das trevas, as cadeias, as prisões, não me escraviza mais. Eu tenho a redenção, fui liberto do império das trevas. Quando a princesa Isabel assinou a lei áurea, não acabou a escravidão? Eu sei que, isso é um exemplo, acabou. Aqueles homens que eram escravos e alguns que nasceram escravos aqui no Brasil, da noite para o dia se tornaram livres. A redenção é isso. Eu vivia morto nos delitos e pecados, escravizado nas trevas, fui salvo, liberto, me redimiu de tudo. Essa é a primeira parte. Por isso, recuse-se
a viver escravizado por qualquer coisa na sua vida, seja lá emocional, mental, física, você tem que ter uma reação de fé. Tem que ter temos a redenção. Agora só falta a última coisa, a redenção do corpo. A gente sair do corpo e se livrar logo dessa carcaça, ou com a morte, ou com a vinda de Jesus e a transformação no abrir e fechar de olhos. Então, lá dentro da arca nós temos a redenção. Repare bem, quando Noé saiu da arca, aquele mundo de gente ruim não existia mais. Aquelas pessoas que ameaçaram ele, que não acreditavam naquilo que ele pregava, que eram contra ele, não existia mais. Os temores que ele poderia ter, que aquelas pessoas que não acreditaram vinham contra ele, não existia mais. Tudo aquilo foi destruído e condenado. Mesma coisa, nós estamos na arca, nós estamos salvos, nós temos a redenção. E a remissão, a culpa foi toda retirada, a remissão dos pecados. Isso está onde? Em Cristo, dentro da arca onde eu estou. Colossenses, capítulo de número 2, Efésios, Filipenses, Colossenses 2. Verso 10, só ler o verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que Paulo está dizendo? Que nele, em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Aonde é que eu fui aperfeiçoado? No meu corpo? Não. Nós somos aperfeiçoados no Espírito. Nós temos um Espírito novo, um homem interior novo. Por isso que o Evangelho não é muita coisa externa. As pessoas querem prender os outros nas coisas externas, no muito a fazer, coisas que se veem. Nós somos aperfeiçoados. Isso quer dizer que lá no meu espírito eu sou perfeito diante de Deus. O homem interior é perfeito diante de Deus, já foi aperfeiçoado, já está apto para entrar na dimensão celestial. Então vamos supor que esse corpo eu caia morto ali amanhã, hoje mesmo. Meu corpo vai ficar aí, mas no meu espírito eu já estou com a natureza para entrar nas regiões celestiais de Deus, sem problema nenhum, já estou aperfeiçoado, equipado para entrar numa dimensão chamada lugares espirituais e ter a vida eterna sem corrupção para sempre. Já aconteceu, isso está dentro de nós, no nosso homem interior, mas quem é que está aperfeiçoado? Só aqueles que estão em Cristo, dentro da arca. Fora de Cristo não existe nada disso. Isso é escrito para a igreja, não para o mundo. Isso é uma carta direcionada para a igreja e só é válida para quem é igreja, quem é salvo. Quem está perdido não se enquadra esse tipo de coisa. E Filipenses 4,19, olha lá, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. De vez em quando, algum irmão querido, alguma irmã querida, ele manda uma ajudazinha, né? Pela internet. Aí fala assim, pastor, nós encontramos tanta gente simples que nos ajuda pela internet. A maior parte foi embora aqui, mas apareceu um pessoal de fora aqui, de outros estados. Gente simples, ela fala assim, olha pastor, eu te ajudei hoje, né? Vou falar aqui, a gente recebe lá R$10, 20, 5. Qual o problema? Não, problema nenhum. Aí eu mando esse verso para eles. Eu falo assim, olha, o apóstolo Paulo, antes desse verso 19, Filipenses 4,19, ele está dizendo que ele passou por todas as coisas. Ele teve necessidade, ele passou fome, ele teve abundância, ele teve tudo. E ele disse, olha, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele fala para os filipenses, mas filipenses, vocês fizeram bem compartilhando, mandando ofertas para me ajudar. Vocês fizeram bem, vocês arrumaram um crédito para vocês. E aí Paulo lança essa palavra para esses que ajudaram. Olha o que Paulo fala. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus o quê? Cada uma das vossas? Em Cristo. Então quer dizer que eu estou em Cristo. Deus vai suprir cada uma das minhas necessidades. Então tudo começa assim, presta atenção. Eu preciso ser contente com o que eu tenho. Eu preciso ser grato. Se eu tenho eu vou ser Deus, eu tenho a minha vontade da carne era mais.
Mas eu tenho um, eu vou ser grato. Obrigado, eu tenho um. Tudo começa com a gratidão. Agora, se eu deixar a minha carne levar, eu amaldiçoo esse um, porque eu quero aquilo. E é um saco sem fundo, porque eu nunca paro. Entende? Então, se eu aprendi a viver com um, eu vou explorar o máximo e dar graças a Deus, e ser humilde, não ser avarento. Vocês entendem? E depois, se Deus me der condições, eu vou dar um passo a mais e outro passo a mais. E aí Deus vai prosperando de acordo com a vontade dEle. Nem todo mundo vai prosperar como essa doutrina da prosperidade prega. É uma minoria que tem dinheiro, ainda mais hoje aqui no Brasil. É uma minoria que está com o dinheirão na mão, é ou não é? Então a maior parte é assalariado, está apertado. Olha bem aqui na igreja, quem é rico aqui, que tem os seus bilhões, hein? Que ganha 1 milhão por mês. Pastor, mas eu fiz a campanha do dar volta por cima. Ih, você vai fazer mais 500 mil, vai morrer e não vai dar em nada. Isso é o falso evangelho. Então começa assim, olha, Deus me deu um, eu gostaria demais, mas Senhor, obrigado por isso, obrigado. O que não pode é você amaldiçoar o que você tem. Deus, eu estou com um carro de 8 anos de uso, mas eu queria aquele zero, essa droga. Não é droga, gente, é uma bênção. Mas aquele coração pervertido vê aquilo que é um como uma droga, como uma praga que quer se livrar. Não vê? Eu estou com um carro já vai fazer 8 anos de uso. Mantenho ele e está muito bom. Quer ter um carro zero? Pô, está caro pra caramba. Qualquer carro zero está 70, 80 mil. Tá ou não está? Fico com o meu. Obrigado, carrinho. Né? Entra lá, bateu. Agora no frio só uso álcool agora. Nunca mais pus gasolina porque está caro, né? Injetou a gasolina, bateu. Brum. Oh, Deus, obrigado. Deixa eu dar aqui um... Graças. Então Deus vai suprir a sua necessidade, seja no 1, no 2, no 3, agradeça. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, se puder ter a mais, aproveita a oportunidade, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Ele vai dar o suprimento, porque eu estou em Cristo. Alguma coisa o meu Pai, por mim e por você, vai fazer em situação difícil. Porque nós estamos em Cristo. Faltou comida lá para os animais ou para Noé dentro da arca? Ela não faltou. Por que vai faltar agora aqui? O problema é que muita gente que se diz crente nem entrou em Cristo ainda. Ele está guardando lei debaixo das maldições do Velho Testamento. É duro isso, mas é verdade. E para finalizarmos, está com paciência aí ou não? Efésios capítulo 2, volta um pouquinho. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o verso 6. Efésios 2, 6. E juntamente com ele, lá em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em... Essa é a posição da igreja. A igreja não é um monte de coitado que fica assim: Deus, tem misericórdia, socorro. Eu sou o vermezinho, eu sou pó, eu vou pôr minha boca no pó, eu vou me cobrir de pano, de saco e cinza. Não. A igreja são os filhos de Deus, os redimidos, os libertos do império das trevas. A igreja não é um monte de coitado que tem que ficar se lamentando. A nossa posição é assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de toda autoridade, poder, mal, seja lá o que for. Nós não estamos desamparados, nós estamos em Cristo, estamos salvos, sim ou não? Mas quem está debaixo de lei só enxerga assim: eu sou miserável, eu sou um verme, eu sou um bichinho de Zacó, eu sou pó. Não é isso? Não é essa condição que é posta na cabeça dele, sim ou não? Agora aqui mesmo no capítulo 1 de Efésios, ele vai mostrar o que é os lugares celestiais. Olha aqui, verso 20, Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, presta atenção, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção,
acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu quem? A igreja. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, ele está dizendo que Cristo está sentado nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio, de toda a força, de todo o mal, e pôs tudo debaixo dos pés. Então, Cristo nos lugares celestiais não tem competidor, não tem força de demônio, não tem mal que prevalece, não existe nada, ele está acima de, ele é o cabeça de tudo, controlador, ele reina e administra todas as coisas, e nós, a posição da igreja, sendo o corpo de Cristo, é estar assentada com ele nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. Agora, uma pessoa que se descrente, que fala que é salva, vai pôr a mão na cabeça para sair o mal dela? Uma pessoa que se descrente que é salva, vai pegar uma rosinha para se libertar? Que é o pastor disse em nome de Jesus, em nome de Jesus, e vai acreditar numa besteira dessa e não entende o evangelho da graça de Deus? Não sabe a nossa posição é de autoridade, é de reinar, estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora, os anjos de Deus, quando olham para nós, eles sabem quem nós somos, eles enxergam a nossa posição, eles veem que nós estamos acima deles como igreja. Acredita nisso? Agora, o homem que não entende o evangelho não vê isso. Por que não vê? Porque está preso na velha aliança, não é liberto da velha aliança, não é liberto do judaísmo. Recebe essa palavra? Para terminar, volta lá, Romanos 8, 1. Semana que vem nós vamos falar do verso 3 de Romanos 8, 1. Agora para você entender isso. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Quando a pessoa que está na lei lê isso, ela não entende. Não, mas se eu perseverar até o fim, né? Não, se eu cumprir, se eu obedecer, eu tenho que obedecer, só que não consegue obedecer, não é? Não, se eu pagar o preço, não, eu fiz o voto, eu peguei o envelope, ele vai falar, não, eu encostei Deus na parede, ela se baseia nisso. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para essa classe de pessoas que acabamos de explicar, para aqueles que estão em Cristo. Então você está em Cristo, você nunca vai perder a salvação. Deus é o teu sustentador, Deus é aquele que te salvou, que vai te manter salvo até você entrar no reino eterno definitivamente. Não existe nenhuma condenação para mim e para você. Mesmo que falhemos, nós temos o perdão de Deus. O nosso pecado foi pago por toda a nossa vida terrena aqui. Jesus pagou pelo passado, pelo presente e até o último suspiro seu, se você falhar, está pago. Ele pagou por toda a tua vida. Por isso, agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para nós que estamos em Cristo Jesus. Por que, lá? Porque a lei do Espírito da vida, uma outra lei entrou em nós, a lei da vida entrou em nós. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida em Cristo, te livrou do quê? Da velha aliança. Te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou da velha aliança. O Espírito da vida entrou em nós, essa lei da vida, e nos libertou da lei do pecado e da morte. Recebe esta palavra, fala assim, graças a Deus. Vamos orar. Ó Deus querido, te adoramos, Senhor. Te agradeço por esses irmãos aqui presentes, por todos aqueles que nos acompanham no YouTube. Eu sei que a tua palavra nunca voltará vazia, ela fará a obra, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida, pelo dia de hoje. Acordamos com frio, o corpo não queria vir para a igreja, mas nós submetemos o corpo.
Te agradecemos pelo lar que temos, pelos problemas que temos, pelas virtudes que temos. Obrigado por tudo, Senhor. E que a Tua palavra faça profundamente a obra que tem que ser feita. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém.